Paz do Senhor Jesus, boa tarde, estou passando por aqui para estar passando para vocês uma visão, vamos se dizer assim, um sonho que Deus me deu nesta madrugada e eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui. A visão foi, eu estava em um lugar, né, em um ambiente como se fosse um hospital ou uma casa que tinha muita gente e ali a gente estava saindo para fora. E ali naquele sonho que Deus estava me dando, a gente começou a ouvir um som de uma trombeta. Muito baixo, não era alto, não era estrondante, não. Era um som suave e baixo. E ali eu começava a ouvir e eu ficava assim procurando para ver de onde estava vindo aquele som. Como também várias outras pessoas. Mas nem todo mundo estava ouvindo aquele som. E ali a gente saiu para fora e a gente ficou procurando. As pessoas que não estavam ouvindo o som da trombeta iam embora. E as que estavam ouvindo, ficou procurando de onde estava vindo aquele som. E ali eu olhava para o céu. E quando eu olhava para o céu, eu via um anjo entre as nuvens com uma trombeta. E ali ele tocava aquela trombeta. E ali eu esticava o dedo, eu dizia, gente, tá ali, olhem, olhem. Olhem ali, o anjo tá ali, tá tocando ali. E as pessoas que estavam ouvindo olhavam. E as outras pessoas que não estavam ouvindo não estavam nem ligando. E ali, de repentemente, o meu coração começava a entristecer, porque eu via que muitos não estavam ouvindo o som da trombeta e eles também não estavam procurando saber o que nós estávamos ouvindo, né? E não procuravam saber também de onde estava vindo o som, o que a gente estava falando. Então, assim, no meu sonho, na visão que Deus estava me dando, muitas pessoas estavam dispersas, as pessoas não queriam saber de onde estava vindo o som, qual era o som que nós estávamos ouvindo, as pessoas iam embora. E ali eu comecei a correr na rua, indo atrás de algumas pessoas, porque eu sabia que o som da trombeta, né, o que o anjo estava tocando, era mostrando que Jesus estava voltando. E ali eu ia atrás de algumas pessoas, né, do meu convívio, da minha família. E eu lembro que eu fui atrás de duas pessoas, apareceu duas pessoas no meu sonho, que eu não vou citar nome por falta de ética. E uma, eu perguntava assim, você ouviu o som da trombeta? Essa pessoa é evangélica também. E ela dizia assim, não ouvi. Só que ela ficava muito triste, cabisbaixa mesmo, sabe? Desfalecida por ela não ter ouvido o som da trombeta. E eu corria atrás de outra pessoa, que é até da minha família. E eu dizia assim, você ouviu o som da trombeta? Não ouvi. E essa pessoa é uma pessoa de oração, de consagração, sabe? Uma pessoa bem religiosa. E ali eu ficava muito triste, né? Porque eu olhava para ela e via ela como uma mulher de Deus, assim, e ela não tinha ouvido o som da trombeta. E ali eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque assim, eu andava nas ruas e as pessoas tudo dispersa, sabe? O céu, ele tinha mudado, depois do som da trombeta, o céu tinha mudado. Tinha ficado diferente, tinha ficado escurecido, não enegrecido, mas tipo cinzentado, com outras cores. O céu tinha mudado, a terra tinha mudado, sabe? As pessoas estavam procurando fazer o mal às outras pessoas, as luzes da cidade estavam apagando. Assim, era como se a terra estivesse virando um caos. E as pessoas que tinham ouvido o som da trombeta, elas se preparavam e estavam ali pronta a esperar a vida de Jesus. E as outras pessoas estavam na rua, dançando, bebendo, sabe? Estavam muito dispersas mesmo. E até uma dessas pessoas que eu tinha ido atrás dela, ela vinha para minha casa, né? A família dela vinha para minha casa e ficava ali esperando, como se a gente estivesse esperando a volta de Jesus. Nós estávamos ali se preparando para a volta de Jesus. E quando a gente saiu, a gente via as pessoas muito, muito dispersas ali naquele momento. Então eu chorava muito mesmo, porque o tanto que eu via as pessoas não ligar o sinal que Deus ele tinha mandado através daquele anjo que todo olho poderia ver. Todo olho que quisesse olhar para o céu, ele poderia ver aquele anjo tocando a trombeta. Mas nem todos podiam ouvir o som da trombeta. Ver, se eles olhassem, eles viam. Mas ouvir, eles não ouviam. Mas nem para ver
nem para olhar para o céu. Na hora que eu apontava o dedo assim, eu dizia, o anjo ali, o som tá vindo dali. Né? E aquela coisa mais linda, ele tocando aquela trombeta ali, entre as nuvens. Né? É uma coisa mais linda do mundo. E as pessoas que estavam ouvindo olhavam e se maravilhavam. E as pessoas que não estavam ouvindo não davam ligança nem para olhar de onde estava vindo o som ou o que a gente estava falando. Então o que é que eu quero falar? E o que Deus ministra no meu coração para me falar? Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando, ele está mandando um sinal, ele está falando. Vamos se preparar. Vamos parar de olhar para esse mundo. Jesus disse que quando estivesse perto da vinda dele seria como aquela cidade, o tempo de Noé. Seria como o tempo de Noé e não está sendo diferente. Nós estamos vivendo o tempo de Noé, muitos estão dando em casamento, muitos estão dispersos, muitos não estão olhando para a palavra de Deus, como Noé pregou 120 anos. E as pessoas não estavam nem aí. O povo de Deus está pregando, está falando da palavra do Senhor, mas todo mundo está disperso. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando, igreja. E isso me entristece muito. Eu estou com o coração assim na mão, porque eu sei a visão que Deus me deu. Eu sei a visão que Deus me deu. E eu digo para você que está fraco, que você tem desistido ou tem pensado em desistir, não é tempo. Volte. Volte para a presença do Senhor Jesus, porque Ele está voltando. E o sinal do Senhor está aí. E em breve, guarda o que eu vou falar agora, vai ter um sinal no céu. E só vai ver aqueles que querem ver. E só vai ouvir aqueles que realmente têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.